Sejam todos bem-vindos a mais essa reunião pública aqui na casa do Dr. Bezerra. Tem alguém chegando pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindas, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Para poder explicar, esclarecer alguma coisa. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber para a nossa palestra dessa noite a Luana, e ela vai falar para a gente sobre o tema pagar o mal com o bem. Então, que a gente possa estar aqui presente, atentos aos frutos do estudo da Luana, né? E a gente inicia aqui a noite de hoje fazendo o preparo do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que a gente vai ler essa noite é Sirvamos ao Bem. É a lição número 106. A luz resplandece das trevas. Isso está em João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro do vento para extingui-la. Então, depois da música, desse preparo, a gente faz a prece para iniciarmos a nossa palestra. Então, quem se sentir confortável, feche os olhos, para que a gente possa pensar nessa figura sublime de Jesus, aqui junto conosco, e agradecermos, Mestre querido, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma noite em seu nome. Rogamos a Ti que ilumine a Luana, para que ela possa nos brindar essa noite com o fruto dos seus estudos, que ela possa ser intuída, auxiliada pela espiritualidade amiga, assim como cada um de nós que aqui veio possa receber as energias e os fluidos benéficos para cada um. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tá baixinho? Tá dando para ouvir aí? Agora tá. Então, boa noite a todos e todas. Hoje seria um dia, reservado para nossa amiga Maria Aline estar aqui. Ela não pôde por questões de saúde. Então, eu abri uma página no Evangelho, pedi intuição dos amigos, das amigas do plano espiritual, e apareceu justo esse capítulo, bem no iniciozinho mesmo, em que o primeiro subtítulo é Pagar o Mal com o Bem. E aí eu trouxe isso aqui por escrito, que é a primeira... Eu fiquei assim, tô aqui só na intuição, e vou parar onde eu sentir ali. Só que, avaliando, parei só aqui.
Então a gente vai falar a noite toda. Só aqui não, tem muita coisa aqui, na verdade, muita coisa a se desenvolver e eu só consegui extrair alguma coisinha disso a partir dessa intuição, né? E eu acho tão valiosa isso, eu tenho feito cada vez mais, assim, de me colocar aberta, sabe? De me colocar porosa, assim, que eu acho que quando a gente fica porosa, essa energia divina que nos contempla o tempo inteiro, ela vai entrando, vai penetrando e se reavivando em nós, né? Porque é isso, Deus está com a gente o tempo todo, está em nós, e por vezes somos nós que não estamos com Ele, e a gente vai falar um pouquinho disso também aqui hoje. Então eu vou ler para depois a gente ir tocando nos pontos dessa mensagem de Jesus, tá? Que está lá em Mateus, versículo 20, versículo 20, 43, 47. E no Evangelho segundo o Espiritismo, não botei o capítulo aqui, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem assim? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Os pagãos também não fazem? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Bem, essa primeira referência que Jesus faz, né, a gente pode se remeter à lei de Talião, que é de olho por olho, dente por dente, né? Aqui se fez, aqui se paga. Então, assim, se o outro me odeia, se o outro me faz mal, é assim que eu trato ele, né? Eu trato com o meu ódio e com a minha vingança. E aí Jesus diz o inverso disso, né? Ele está propondo uma outra coisa, que são coisas básicas e simples. Amar aos meus inimigos e adversários, né? Porque às vezes a gente não identifica nessa vida aqui, que a gente está mais amistoso, a gente às vezes não consegue identificar o inimigo, né? Porque inimigo tem um peso. Mas inimigo é aquele que você não é tão amigo também. Então tem essas significações. Mas adversários se aplica, né? Acho que adversário pode ser aquele que se coloca no seu caminho, né? Que te faz um obstáculo ali, de alguma forma. E te provoca em alguns lugares. Outro, fazer o bem a quem me odeia, né? Isso também é simples, né? Quem me odeia, destila ódio, por vezes me faz mal, eu teria que fazer o bem a esse. E orar por aquele que me persegue e calunia. Então, sei lá, um invejoso, né? Que não larga do meu pé, que fala de mim pelas costas. Orar também por esses. E Jesus coloca isso como condição para que a gente seja filhos de Deus, filhos de nosso Pai. Ele fala assim, para serdes filhos de vosso Pai. E aí eu fiquei pensando assim, né? Como assim que a gente vai ser filho do nosso Pai? Ele já não é nosso Pai, né? Então isso parece um pouco redundante, talvez. Mas, se a gente segue aqui o que Jesus disse, ele descreve esse Pai. Ele fala que esse Pai faz nascer o sol entre os bons e os maus e vira chuva sobre os justos e os injustos, né? Então, isso que é uma falsa redundância, me parece estar apontando para o fato de que, como eu disse inicialmente sobre a intuição, né? De que Deus já está para a gente enquanto Pai. Agora, será que a gente está para Ele enquanto filhos? Né? No sentido de, será que a gente está se humildando diante da sua sabedoria, se encurvando, né? Assim, num gesto
de se colocar enquanto ignorantes das coisas do mundo, né, das coisas desse mundo externo e desse mundo interno, né, e se percebendo enquanto aprendizes, enquanto crianças espirituais que somos. Então, o que acontece é que a gente não assume lugar na nossa própria ignorância, né, diante de Deus. E aí, em função disso que Jesus pergunta, e muito certeiro, né? Se você só ama aquele que te ama, qual é a sua recompensa? Né? Como que você se diferencia de um publicano? Ele faz essas provocações, né? Para que se pense, não é algo que é bonito. É algo que interpela a gente, que convoca a gente a uma reflexão. Então, sim, vamos pensar sobre isso, né? Já que Jesus não está jogando palavras ao vento. Qual seria a recompensa que eu tenho de só amar a quem eu amo, né? Então, assim, vamos considerar aqui, quem são aqueles que eu amo? Ah, eu amo quem é do mesmo partido que o meu, né? Eu amo aquele que faz as coisas que eu gosto, que faz as minhas vontades, que me agrada. Eu amo aquele que lê o mundo e que tem os mesmos ideais, as mesmas percepções do mundo, da vida que eu. E que recompensa que eu estou ganhando com isso, né? Porque, assim, a gente faz as coisas meio que numa recompensa também, né? E o que pode ter de recompensa por detrás disso? Quando eu faço essa pergunta, e eu monto essas perguntas pensando em mim mesmo, assim, né? Também tem algo de uma experiência pessoal e que aí talvez faça sentido para alguns de vocês. Eu percebo que as respostas apontam muito no sentido de serem recompensas do meu próprio ego, né? Os exemplos, eu acho que já deixa isso bem claro também, né? Porque, assim, o nosso amor, ele ainda é muito narcísico, né? Então, a gente se relaciona por espelhamento. Eu amo no outro aquilo que eu vejo de mim, ou que eu gostaria de ver, né? Tem algo também de uma idealização, né? E que você, às vezes, consegue atingir aquele lugar, assim, top, que você coloca lá em cima, através de um outro que, na sua fantasia, alimenta, corrobora com aquilo de alguma forma. Então, isso é importante, assim, essa questão da fantasia, né? Porque a gente se coloca no mundo a partir das nossas fantasias. E elas cumprem uma função que é através delas que a gente consegue se relacionar, né? Estarmos uns com os outros. Só que isso que diz da fantasia de amor, ela não acontece só com um casal ali bonitinho, né? Ela acontece nas amizades, nas inimizades, ela acontece nas relações hierárquicas, né? Dentro da família, dentro de um trabalho. O amor, ele está permeando tudo, o amor, ele está no ar. E o amor, o que é ambivalente ao amor, né? Se de um lado tem o amor, do outro tem o quê? O ódio, né? Então, tanto que se diz que mesmo o contrário do amor seria até uma indiferença, porque o amor é essa energia viva, né? Assim como o ódio. E quando a gente vai avaliar o fundo do ódio, a gente vê que nele tem um amor que foi talvez abandonado, talvez ferido, talvez machucado, né? Então, na real mesmo é que nós todos somos crianças feridas. E aí a gente não sabe muito bem como lidar com isso, a gente tenta se endurecer pela vida e depositar no outro a causa dos nossos males, né? Mas aí a gente vai vendo que não está no outro a causa dos nossos males. Existe uma lei operando, né? E que a gente tem responsabilidade sobre os nossos destinos também. Então, o fato é que todos nós fantasiamos, né? E nessa fantasia que a gente cria, né? Quando, assim, se eu só amo aquele que é do meu partido político, por exemplo, se eu só amo esse, eu vou dar um exemplo, né? O meu partido político X, eu considero que quem está corroborando com essas ideias são pessoas mais justas,
pessoas mais coerentes, né? Então tem um motivo para eu amar tanto essas pessoas, porque tem esses ideais que para mim são mais justos, mais coerentes. Mas a maneira de quem, né? É a maneira de Jesus? Essa questão da justiça, da coerência, do pensamento correto, isso é a maneira de Jesus? Não, é a minha maneira, né? E é de acordo com as minhas noções do que é justo e do que é coerência. Mas se a gente vai avaliar bem, por que existe polaridade? Porque dos dois lados eles concebem, né? Porque quem se admite assim, eu sou injusto, eu tenho uma percepção muito injusta, muito errada, muito equívoca mesmo. Quem é que dentro das suas certezas vai se assumir nesse lugar? Ninguém, né? Então aqui, se eu tô desse lado X e tô achando que esse é o lado justo, o coleguinha que tá do lado Y, ele também tá se achando justo. E ele tá do lado que, pra mim, toda a concepção de injustiça tá colocada ali. E vice-versa. Então, a gente vê, né, que se existe esse quadro, é porque já tem algo de não tão certo, assim, com os dois lados, né? Com os dois lados. E nesse caso aqui, que recompensa que eu tenho, né? Eu estou alimentando um narcisismo meu, então, sendo como clubista, né? Fazendo ali a minha patotinha, porque a gente está compartilhando as mesmas ideias, né? Do que é isso de ser justo e coerente, né? E aquele que ataca e que discorda disso, ele acaba por atacar essa fantasia que eu crio para mim. Porque quando a nossa certeza é abalada, a gente acaba se abalando junto também, né? Porque é como se a gente construísse um reinado, um castelo, por meio de certezas. Os nossos muros são as nossas certezas, são as nossas defesas no mundo. O mundo é muito perigoso, o mundo é muito cruel, então eu vou fazendo isso, e é um processo necessário, né? Isso de fantasiar envolve isso. Colocar esses muros que a gente vai vendo com a prática que são muros imaginários, não são muros verdadeiros, porque a gente é sim frágil, todos nós somos frágeis. E é esse mundo que vai dando base para eu ser alguma coisa. Quando ele começa a desmoronar, a cair, a ser atacado, a ser atingido, porque o muro do outro acaba penetrando o meu, acaba querendo dominar o meu, aparentemente, né? E eu fico, às vezes, se tem uma quebra de identidade, né? Porque o que sou eu sem as minhas fantasias? O que sou eu sem as minhas concepções de certo, errado, de bom, de justo? Enfim, o que sou eu sem isso? Eu sou alguma coisa, né? E por vezes a gente não se satisfaz em ser alguma coisa. A gente quer saber, quer ter um saber total sobre o que nós somos, sobre o que o outro é. E aí a gente acha que a gente tem. E é por isso que a gente fica diante de tantas dissidências, de tantos conflitos, de tantas guerras. E aí são as guerras no sentido mais macro, como as guerras mais micro. Então, dentro da família, dentro das instituições, guerras entre estados, entre nações. E a gente já participou de tudo isso. Se a gente está tendo guerra na família, a gente pode até considerar que é menos mal, né? Mas fato é que a gente guarda isso com todos nós. E é por isso que nos atinge tanto acompanhar essa grande guerra lá fora, né? Porque a gente está sendo impactado porque nós somos construtores do mundo. Então nós estamos aqui hoje enquanto espíritas, talvez muitos de nós, né? Buscando um desenrolar para o nosso espírito, mas a gente carrega essa bagagem, né? A gente carrega essa bagagem e ela aparece nas nossas relações mais micro, sabe? E aí depois você liga o noticiário e aí a gente acha tudo abominável, tudo absurdo. Só que assim, como que a gente enfrenta tudo isso que a gente carrega numa memória inconsciente, né? Porque aqui a gente fala de outras vidas. Então é nesse sentido que eu digo. Mas às vezes de ter cometido coisas que a gente não se perdoa nessa vida aqui,
A gente não consegue se perdoar, a gente não consegue conceber. Porque assim, se eu tenho uma polaridade dentro de mim e me vejo diante de um mundo polar, como que eu me situo nisso, né? Onde que eu fico? O que exatamente eu sou? Não importa, é isso que eu entendo que a mensagem esteja trazendo, sabe? Porque Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, chover sobre justos e injustos. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente se aproxime, o máximo que a nossa boa vontade conseguir, da boa nova, da mensagem de Jesus, e abra o nosso peito com toda a nossa fé, a gente ainda assim vai ter uma concepção muito limitada de tudo isso, do que é bom e do que é justo. Então, assim, pouco importa, o bem não está se importando se o outro está fazendo o mal, sabe? O bem, como essa mensagem muito bem disse, de serviço do bem, né? O bem, ele vê o melhor das coisas. Ele vê o divino por detrás das coisas, né? E muito legal, porque essa mensagem ali ontem antes de dormir, eu sempre abro também Fonte Viva para ler antes de dormir. E me marcou bastante isso de que a sombra, ela foge da luz, né? Então, você está passando num lugar escuro com uma lamparina, com uma lâmpada, ela foge da luz. E se está em tudo escuro e tem uma única velazinha, ela é possível de se ver. Só que também é muito fácil um sopro fazer desaparecer. Quantas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade de manter essa chama acesa da centelha divina, porque assim, amparo não falta a gente. E a gente simplesmente deixa qualquer coisa soprar. E essa qualquer coisa não é fora. Essa qualquer coisa é dentro da gente, né? Porque pensar sobre isso, né? Dessa relação conflituosa com inimigos, com adversários, passa também por pensar essa relação com o inimigo que há em nós mesmos, né? Porque se tem essa dinâmica que se dá fora, mas que se dá dentro, quer dizer que também tem existem lados opostos ali, tentando assumir um lugar, né? Então, digamos, aquele papel do bonzinho e do mal, né? O policial bom, o policial mal, a gente sempre vê as coisas compartimentadas de forma dicotômica, né? E como se essas coisas não pudessem ter uma certa harmonia ali. Não no sentido de se homogeneizar, mas justamente da gente aceitar essa diferença. Essa diferença no mundo e em nós. Não é no sentido de passar pano para a maldade. Não é no sentido de você não ter sentido crítico. A gente precisa ter. Mas a questão é que a gente não usa o nosso sentido crítico para discernir do que é uma atitude boa e uma atitude má, em relação às suas consequências, né? A gente avalia aquele que é mal e aquele que é bom por meio das suas atitudes, ou seja, a gente fixa as pessoas numa coisa só. Quando a gente não é o que a gente fez no passado, né? A gente não é nem o que a gente fez hoje, porque a gente não é as nossas ações, a gente é outra coisa. A gente é muito complexo, né? Isso é ser humano. Ser humano é isso. Então, deixa eu beber aqui. Bem, e aí se a gente pensa, né, que nessa mensagem Jesus transmite que o nosso Pai está para nós em todas as circunstâncias, né? Então tá para aquele que vai distribuir a cesta básica, como tá para aquele que vai produzir a fome, ou seja, tanto para aquele que parece justo, quanto para aqueles que parecem injustos, né? A gente percebe que ele está tratando de uma outra coisa, do que às vezes as nossas discussões, as nossas dissidências, né? Discordâncias ficam num plano mais da rivalidade, né?
A gente fica mais na discussão da forma quando a gente poderia acessar ao fundo, né? E é por isso que a gente chega nesse estado. Será que a gente se apega bem ao fundo? Então, por exemplo, quando a gente tem um olhar mais sensível com a infância, eu gosto muito de pensar a infância porque as crianças, eu acho que aprendem muito isso. O olhar da criança é um olhar outro, né? Pra gente tá tudo muito óbvio, a gente já sabe de tudo, a gente já tem muitas certezas. Mas aí, com as nossas certezas, a gente pensa que a criança, ela traduz o mundo de uma forma simples. E aí, pra gente explicar alguma coisa, a gente também tem que explicar de forma simples. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E por que a gente tem dificuldade de nos olharmos enquanto crianças espirituais? Porque se a gente tá dentro de uma escala evolutiva em que a gente não chegou nem no mundo de regeneração, ou seja, existe uma predominância do mal aqui, né? E a predominância do mal não tá fora, ela tá dentro, e é a gente que está estimulando e se alimentando disso. Se tem essa escala, né? A gente está nesse estágio de uma ignorância, né? Porque o que é o mal? Na Gênese e no livro dos Espíritos explicam que o mal, na verdade, em si, ele não existe. O mal, ele é uma ausência do bem. Então, tudo isso é um estado de ignorância. A perversidade é uma ignorância? Sim, a perversidade é uma ignorância. Como que Jesus se depara com a perversidade? Como Jesus vê as crianças que são abusadas, as crianças que são assassinadas? Como Jesus vê, sei lá, os crimes mais hediondos do planeta Terra? Vê com muita misericórdia. Eu imagino, eu não sou Jesus, né? Mas pelo menos eu acho que eu entendo isso da sua lei. E ele vai tratar esse criminoso perverso da mesma forma que me trata. Eu aqui, vindo no centro espírita, estudando, buscando fazer isso, aquilo lá. Ele vai tratar da mesma forma? Vai tratar da mesma forma que as mesmas oportunidades. Esse foi um trabalhinho. Porque eu também já fui. E eu também tenho perversidades em mim, né? Então, é um momento de convites, né? É um momento em que a gente está aqui para buscar novas formas de estar e ser no mundo, né? Quem estava no estudo antes, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Que a vida vai chegar num momento tal em que a gente não vai conseguir continuar vivendo da forma que a gente está vivendo e a gente vai ter que se reinventar. E esse momento de um ápice energético, né, como falou um mentor espiritual na mesa, é um momento em que se faz a separação, né? Tem a parábola de Jesus que fala do joio e do trigo. Então, essa separação, quem vai fazer, eu suponho, isso é o que eu entendo, não vai ser Deus. Eu acho que quem vai fazer essa separação vai ser os nossos corações. A gente vai se utilizar do nosso livre-arbítrio para isso, né? E vai ser um momento da nossa escolha. Eles estão considerando a nossa escolha, porque é isso, né? Quando você vai, por exemplo, para um tratamento, né? Você considera que a vida está muito difícil, você não está sabendo lidar, isso está te gerando sofrimento. Quando você vai para um analista, para uma psicóloga, não sei, se você é enviado por um outro que fala, isso aqui tá com muito probleminha, hein? Tem que ver isso aqui, que ele não tá passando bem, não tá sabendo lidar, faz lá contato com aquele profissional. Se essa pessoa não reconhecer que algo nela precisa disso, não tem tratamento. Não tem tratamento. Só tem se a pessoa reconhece e se tem um desejo dela naquilo, né? Então, a gente fala, né? O que move a análise pessoal que eu digo, é o desejo, né? E também a angústia, mas é o desejo de fazer alguma coisa com aquilo. Então, assim, é a gente na vida no geral, né? Jesus não vai fazer por nós, e ele já fez bastante, na verdade, mas essa escolha ele não vai fazer por nós. Então, sobre isso, né, do inimigo que vive em mim, se Jesus orienta que eu possa que eu tenha que tratar
pagar o mal com o bem, sim, eu identifico que tem um mal em mim, como é que eu estou pagando esse mal? Como é que eu estou encarando esse mal? É com atitudes que repelem, que rechaçam, ou que se culpam, se autoflagelam, ou eu estou acolhendo isso como algo que é parte minha, né? Eu não estou rechaçando, mandando para longe, como às vezes a gente faz mesmo fora, né? Se tem alguém que nos incomoda, a gente se afasta ou a gente manda o outro ir embora. Então, o que eu estou fazendo quando o inimigo que mora em mim sou eu mesmo? Né? Como que eu estou acolhendo ou não, né? Lidando com esse mal? Porque se eu só quero ficar com aquilo que me parece bom e agradável em mim, qual que também é a recompensa, né? Voltando a se questionar sobre a questão da recompensa que Jesus coloca. Qual que é a recompensa que eu tenho diante do divino? Porque assim, se eu sou centelha divina, o divino também está em mim, né? Quais são os compromissos das nossas almas se não nos levarmos à integralidade do ser, tal como Jesus? E eu fiz essa pergunta aqui porque a Maria Alina ia falar do compromisso da alma. Eu achei muito interessante esse tema, né, do compromisso da alma. Eu achei muito, muito convocativo, assim, né? Tipo, caramba, assim. E aí eu pensei brevemente sobre isso, de que tem algum compromisso outro, pensando a questão da evolução, que não levar a gente à integralidade do ser, assim como Jesus. E a integralidade do ser, quem fala é a Joana de Ângeles. Ela diz que Jesus é esse ser integral, tanto que é o título do livro dela. É esse ser integral que é um ser isento de contradições. Então eu dei alguns exemplos aqui que demonstram que a gente está composto de contradição o tempo inteiro, né? E a gente não sabe lidar com a nossa contradição. A gente só quer ser uma coisa ou outra, e o outro só pode ser uma coisa ou outra. A gente não pode ser uma coisa e outra, e o outro também, e a vida também, né? A gente não está aberto para o novo, para a diferença. A gente às vezes não considera assim, pode ser, né? Isso não nos alcança às vezes, porque a gente está muito preso na nossa certeza. Então, nós, nessa condição, né, de profundamente contraditórios, a gente ainda assim quer um caminho mais harmonioso para si, né? Um caminho que a gente entende que vai levar a essa integralidade, que essa integralidade vai nos dar mais calma. A gente vai ficar sem conflito, porque não vai ter um mal a combater, né? Porque eu não vou ver mais aquilo necessariamente como um mal, vou ver aquilo como uma parte minha, né? E que precisa melhorar, precisa avançar, precisa tomar novos caminhos e outros rumos. E se essa integralidade, então, só passasse por atravessar um lago? Um lago composto de monstros. E é na figura desse lago que... A figura desse lago que me ocorreu, porque tem um livro chamado Fala Preto Velho, que é do Vanderlei Oliveira, psicografado pelo Vanderlei, e é do espírito Pai João de Angola, que ele é um preto velho. E esse livro, ele me ajuda bastante a lidar com esse sentir, né? E... Bem, não sei se foi escuro, né? Aqui, ele diz uma história que eu acho que dá pra gente ler, né? A gente meio que vai tendo também... Vocês vão tendo a percepção de vocês e a gente vai buscando entender juntos, assim. Não é difícil, ele fala bem simples. E aí começa dizendo: conta uma lenda. Ele estava contando fazendo um consolo, né? Ele chama essa pessoa de filho ou filha, né? É uma mensagem de consolo. Conta uma lenda que o Senhor da Luz queria ensinar a maior energia da Terra para os seus aprendizes. Chegando o dia da lição, o mestre reuniu os discípulos em um campo verdejante, cheio de lagos, e disse aos filhos:
Cada lago deste tem o nome de Vosmecê. Cada um vai procurar seu lago e mergulhar. No fundo de todos eles encontram-se os diamantes encantados da libertação espiritual. Quem alcançá-los terá proteção e alegria. E aqui acho que ficou escuro. Deixa eu apaga aqui rapidinho, para ver se dá para ver. Ali, ó. Olha. Acho que não dá para ver muito bem. Dá? Ah, tá. Ai, que bom. Então, aqui tem um lago, né? Uma pessoa olhando, e nesse lago tem os monstros. Eu tava criando essa imagem no ChatGPT. Aí minha mãe bateu no quarto e eu dei um pulo da cadeira porque eu achei ela muito aterrorizante. Mas com a qualidade melhor dá pra ver o quão aterrorizante é. Mas é mais ilustrativa, tá? E aí, continuando, ele diz: e os aprendizes, filho, olharam para os lagos e viram muitos bichos perigosos na água. Atordoados, perguntaram ao Senhor da Luz: mas como vamos nos proteger desses perigos? Foram vocês que criaram esses perigos. São criações que vocês terão que adotar e aprender a lidar com todas elas. E eles dizem: estamos com medo. Nossas criações milenares são mesmo de atemorizar. Responderemos por todas elas. Mesmo sendo nossas as criações, elas podem nos ferir. Como nos proteger para buscarmos os diamantes nas profundezas? Indagaram os aprendizes temerosos. E aí é a última mensagem dele. Deixa eu ver aqui. Isso. Essa é a grande magia que quero lhes ensinar. Se tiverem medo e se tratarem como vítimas, serão envenenados pelas víboras da paralisia e da perturbação. Se tiverem culpa e se sentirem infelizes, serão picados pela violência dos répteis da crueldade. Se tiverem tristeza, serão contaminados pela peçonha dos vermes do desânimo. Somente se usarem o manto protetor do alto amor, conseguirão sobreviver. Com esse manto, serão tratados em seus lagos em conformidade com o tratamento que dão a vocês mesmos. Envolvam-se no manto do alto amor. E nesse capítulo, né, de amar os vossos inimigos, a leitura do Kardec começa dizendo de uma outra mensagem de Jesus, que é: amai o próximo como a ti mesmo, né? E quem é o próximo? O próximo é aquele que está perto, né? Então, que está perto de várias formas. Pode estar perto energeticamente também, né? Porque a gente tem que lembrar que também tem os irmãos do plano espiritual. Enfim, e quando é um amor como a ti mesmo, isso envolve perpassar por si e atravessar o seu próprio lago, cheio de monstros, que a gente que colocou lá, que a gente que criou, né? E aí agora a gente está com medo. Mas esse medo, ele faz parte. Esse medo é um sinal de que a gente está andando. Se a gente estiver confortável demais, aí sim a gente tem que suspeitar, tem que achar algo estranho, porque a Terra não é um lugar em que a gente está a passeio. A Terra não é um lugar do comodismo, né? Se assim for, a gente está bem afastado da lei de Deus, né? Que hoje a gente até leu também a lei do trabalho, como uma lei divina no Livro dos Espíritos. Então, essa recompensa que a gente quer, né? Porque se a gente está aqui, a gente quer alguma recompensa diante do divino. Que suponho eu, pelo menos é a que eu gostaria, de uma felicidade plena, de uma felicidade eterna, né? De não mais ter esses conflitos que me trazem tanta angústia, né? Que me trazem tanta desesperança, às vezes um desânimo. Eu quero encontrar essa felicidade, eu quero encontrar essa paz. E ela só vai ser possível quando eu me reconciliar com os meus inimigos. Não é reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho, mas são só os inimigos fora? Não, são os inimigos dentro, né? Porque se a gente não sabe se reconciliar com a gente mesmo, com o nosso passado, como que a gente vai aturar mesmo o erro, o equívoco
a violência do outro, né? Porque eu falei das fantasias, a gente fantasia muito, mas tem situações em que a gente é mesmo violentado por algum outro. E essas situações são muito difíceis, né? Só que eu acho que o chamado de Jesus através da prática, né? Como que eu posso dizer? É muito significativo, né? Porque ele não fez como eu que estou vindo aqui só falar. Ele fez na prática. Então, quando a gente vai pensar nas causas, né, dos nossos sofrimentos, tem a ver também com a manutenção desse outro afastado, desse outro que eu não aceito em mim, né? Sabe essa sensação de que parece que tem uma outra pessoa dentro de mim, sabe? Eu já consegui construir alguns valores, alguns princípios, mas parece que tem algo que me leva para um outro lado. Eu tenho um tio evangélico que ele batia assim no braço falando: a carne é fraca. E a gente ainda tem isso às vezes e sem necessariamente dizer assim, né? E assim, como que a gente está também escutando isso? Então, quando Jesus traz, lá no início, deixa eu voltar aqui, quando ele traz aqui, que indagando a gente, os publicanos também não fazem assim, né? Quais são os publicanos atuais? A gente pode pensar, como eu falei, né? A gente pode pensar em autoridades institucionais, a gente pode pensar nos políticos tiranos, nos políticos corruptos, né? A gente pode pensar em todos esses que é mais fácil. Seriam os nossos publicanos contemporâneos, né? Para que a gente possa trazer isso até para a nossa realidade. E como que a gente está se diferenciando deles, né? Porque assim, cheguei a essa reflexão de que a recompensa, quando se avalia, são as recompensas, dos interesses egóicos, né? Do interesse do ego. Então, quando a gente vai avaliar bem. E aí a gente reproduz, na verdade, usando de fantasias mais floridas, a mesma lógica, né? Porque assim, quando que a gente não às vezes se coloca numa situação com uma certa tirania, né? Quando que a gente às vezes não se coloca num espaço querendo impor a nossa vontade, querendo impor a nossa percepção? Então, não é algo no sentido, quando eu digo lógica, não é algo de é algo de um funcionamento. Não é algo no sentido de pau, pau, pedra, pedra, né? Esse sentido literal. Então, se o outro rouba e eu julgo isso como algo errado e injusto, quer dizer então que eu vou vir a roubar e eu só não tenho oportunidade? Pode ser, mas também não é necessário, não se trata disso, né? Se trata do fato de avaliar o fundo das coisas. Um fundo de funcionamento nosso. Porque às vezes vão ter situações em que a gente vai se ver ali abarrotado, sabe? A gente vai se ver no grande impasse, porque a gente não vai saber de onde tirar forças para sair dali, dentro de nós. Então, nesse sentido de pensar que existem essas pessoas que de fato vão me perseguir e me caluniar e destilar ódio contra mim, eu vou estar como nessa posição? Eu vou sentir, eu não sei o que cada um vai sentir, mas eu também não sei o que eu vou sentir também, né? Acho que o sentimento também dá uma surpresa. Então eu posso sentir ódio, eu posso sentir raiva, eu posso sentir frustração, tristeza, ficar chateado, eu posso também sentir compaixão, piedade, eu posso sentir algum lamento por isso. Isso é mais raro, né? Acho que, no geral, a gente costuma sentir mais raiva, mais ódio, um desejo de vingança. E se eu sentir? Eu me peguei lembrando em casa de uma situação em que eu fui ferida, realmente, e que também, essas lembranças que a gente tem, tá também permeadas de fantasias, né? Só que a gente não vai saber muito bem o que é mais fantasia e o que é verdade.
E é isso, e é sobre lidar com isso e aceitar, talvez, em uma medida. E aí eu me vi com desejo de vingança, assim, pegando no pescoço da pessoa, matando a pessoa. E isso, a gente está livre de pensar essas crueldades, de pensar essas coisas sórdidas. Eu não estou livre. Então, o que eu faço quando me ocorre isso? Né? Eu falo, sai pra lá, que Deus me livre desses pensamentos, desse desejo. Ou será que isso é uma manifestação de algo que quer vir à luz? Né? A gente falou de luz, algo que quer vir à luz. E é justamente com a minha velhinha pequenininha, pouquinha, porque a nossa velhinha é pouquinha, né? Pelo menos a minha é pouquinha, que eu vou dar conta dessa escuridão. Não é sobre alimentar essa escuridão, né? Mas é sobre atravessar esse lago, né? Porque se eu não atravessar, ninguém vai atravessar por mim. Essa questão do que aparece em nós, né, tem a ver com a lei de retorno. Porque, assim, diante desse exemplo, por exemplo, uma situação que me magoa, né, que me violenta mesmo, né, eu tenho dois caminhos em relação àquilo que me chega quando eu estou diante daquilo, né? No sentido do que eu penso, do que eu sinto com aquilo. Eu, nesse caso, senti um desejo de vingança. Eu posso acusá-la, achar isso péssimo, como eu falei, né? Ou eu posso também acolher essa ferida que foi deixada por um outro. Porque às vezes a gente só aponta para o que o outro fez. A gente esquece de ver o que ficou, né? Porque tem mais a ver com o que a gente faz com aquilo do que... Porque a gente vai poder voltar atrás e a gente nem vai poder fazer diferente pelo outro. Porque a gente não dá conta mesmo. A gente não dá conta nem por nós. Então, bem, eu acho que é isso, né? Que a vida, ela faz os seus movimentos de retorno. Então, as situações vão acontecer da forma que tiver que acontecer. Existe uma lei de justiça comandando a tudo isso e que comanda internamente. Então, se as coisas em nós aparecem, né? Essas coisas que a gente lê como mal, como erradas, como equívocas, será que não é por um empurrão divino? Para que a gente lide com isso, para que a gente ilumine isso. E iluminar não é dizer assim, toma a luz de Jesus e se dissolva. Porque se aquilo veio, aquilo é legítimo em algum nível, né? E não julgar, porque na passagem da mulher adúltera, Jesus não julgou aquela mulher, né? Ela, por sinal, colocou para os outros pensarem, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E primeiro foram os mais velhos a saírem, porque tinham mais pecados acumulados, né? Então, Jesus falou, então não sou eu que vou te julgar, vai, não peques mais. É o tempo todo Jesus falando isso pra gente. E aí, por isso que eu falei que é algo de uma escolha nossa, né? Jesus só abre caminho. E não somos nós, então, que controlamos isso, que vai voltar ou não, né? Mas é preciso que a nossa justiça seja mais abundante, como Jesus diz ali, seja mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, porque do contrário disso a gente não vai entrar no reino dos céus. Então, sem olhos de ver, né? Não faz muito tempo que eu falei aqui sobre olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente vai ser cego guiando cego. Porque a gente não pode esquecer do potencial que tem a nossa fala e a nossa ação no mundo, né? Por exemplo, eu não sei como é que chega ouvir isso para cada um. Mas é para cada um, porque cada um vai fazer o que servir. Pode chegar, que nem às vezes a mensagem da espiritualidade chega pra gente, que eles falam que a gente ouve aqui, atravessa e sai. Pode chegar assim também, né? Não deixa de ser uma forma de chegar, não deixa de ser um efeito também. Então,
a gente tem que estar atento em relação a esse compromisso de amor ao próximo que é um compromisso de coletividade, não é um compromisso de individualidade, né? É algo que envolve um bem maior. E um bem maior significa colocar os meus interesses pessoais de lado, né? E até que ponto que a gente consegue, porque às vezes a gente usa aquelas noções, né? Aquelas justificativas de esse é o justo, esse é o certo, eu estou do lado do bem, do certo de Deus, e assim... Deus faz o sol brilhar para quem é bom, para quem é mau, a chuva chover para quem é justo, sabe? Então, acho que isso envolve a gente também se afastar um pouco do cenário e tentar visualizar o que é mais fundamental naquilo, né? Olha o momento que a gente está vivendo. Olha o que está em torno da gente, né? Isso tem repercussões energéticas também. Então, é preciso que a gente esteja bem advertido. Então, já caminhando para o final, assim, eu queria reforçar, assim, essa questão, né? Pegando o título que a Maria Aline ia usar, do grande compromisso da nossa alma, que é da gente buscar uma reconciliação. Primeiro com a gente, depois com os outros. E não precisa ser assim, numa ordem. Eu digo que essas coisas não andam separadas, né? Na verdade, não tem uma ordem, essas coisas não andam separadas. Porque eu exercito, se o amor é uma coisa espelhada, eu exercito o meu amor fraterno, né? O meu amor verdadeiro com o outro, comigo através do outro. Então, a gente pode observar como que a gente tem amado e o que a gente tem amado no outro. E é isso, assim, esse amor ele não vai vir quando a gente estiver nos trinques, quando estiver tudo tilindo, porque o Pai João ele fala nesse texto, né? Que aí pergunta, como então que eu vou amar, sabe? Como que eu vou encontrar? Onde que eu encontro esse alto amor? Se tem um monte de monstro dentro de mim. E aí ele fala, se você que colocou esses monstros ao longo dos séculos, você vai conseguir também plantar o amor ali. E talvez o amor esteja justo no fundo, lá com esses monstros. E pensar isso para mim é muito forte, assim, porque quando a gente topa algum mergulho, dá muito medo mesmo, né? Mas acho que a gente não pode esquecer, por nós mesmos, assim, que desse amparo que a gente recebe a todo instante, que a gente possa utilizar, né? Eu tentei utilizar hoje, que foi uma coisa meio de em cima de hora, né? Que eu construí aqui com a espiritualidade, mas eu espero que tenha tido... Para mim foi bom, né? Então, acho que já foi bom por si só. E essa caminhada ela não é fácil e não é sozinha, né? Que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para esse despertar. E aí, com um ensejo para isso, para esse despertar, eu queria botar, eu fiquei muito em dúvida, aí eu pensei assim, eu vou colocar os dois, então, o pessoal que lute, mas está dentro ainda do horário. E aí eu vou finalizar com duas obras. Uma é uma poesia, eu já li aqui, mas eu achei que ela cabia tanto de novo, que é ainda desse livro, né? Eu vou tentar ler sem chorar, tá? E aí ele começa falando. O nome se chama Senzala de Deus, do pai João de Angola, um preto velho. Foi um tempo de muita dor, foi um tempo de escuridão. Preto velho trabalhava na chibata e pé no chão. Foram dias de revolta, desrespeito e solidão. Preto velho não reclamava, porque estava tudo bom. Pai João não vai mais chorar pelos dias de provação. Pai João agradece ao Pai, pois vi de perto a redenção. Ei, meu Jesus, ei, meu Senhor, tem pena de nós, tem dó. Pai João acredita em ti, teu poder é bem maior. Senzala de Deus é paz, senzala de Deus é luz. Foi lá que eu senti a cruz, foi lá que entendi Jesus.
E eu consegui pela primeira vez ler sem chorar, porque eu já chorei antes botando, eu reli, eu já chorei. E aqui tem um outro preto velho, que graças a Deus está entre nós ainda, com uma música que eu acho linda. Então vocês já conhecem. Pessoal, e é isso, pensei nessa música, também me ocorreu, e é a paz que faz o mar da revolução, né? Então, a partir da guerra,
da bomba sobre o Japão nasceu um Japão da paz, que a gente possa ver com esses olhos, né, e olhar para situações que são às vezes violentas demais como algo que vai ter um propósito, um destino lá na frente. Que assim seja. Então vamos agradecer a Luana pelas reflexões que ela trouxe para a gente nessa noite e passar para a segunda parte da nossa reunião dessa noite, que é o passe. Então a gente pede que todo mundo fique sentado, em silêncio, em prece, e que os passistas, por favor, se coloquem. Pensando em Jesus, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, pela oportunidade de ouvirmos o estudo que a Luana fez com tanto carinho para trazer para nós, junto com a espiritualidade, como ela nos disse. Enfim, Mestre, agradecemos por ter tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Que a sua paz, Mestre querido, esteja em nós, ou melhor, que nós estejamos na sua paz.
que apesar dos desafios que passamos na nossa vida, na nossa caminhada, apesar de muitas vezes as situações difíceis estarem acontecendo ao nosso redor, que nós possamos auxiliar, estando em contato contigo, com a tua paz, e assim podendo um pouquinho distribuí-la àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que caminham ao nosso lado, que a gente possa pensar nessa paz, Mestre, que a música nos trouxe, essa paz que vem da guerra, essa paz que vem do caos, muitas vezes interno, outras vezes externo, mas que a gente se lembre sempre de que nessa caminhada nós não estamos sozinhos, que tu, através desses seus mensageiros divinos, dessa espiritualidade amiga que caminha ao nosso lado, está sempre presente, está sempre nos auxiliando, nos acolhendo, nos amparando. E aqui estamos nós nesta noite, nesta casa, e que possamos nos lembrar daqueles nomes que colocamos na caixinha de prece, daquelas pessoas que surgem agora na nossa tela mental, muitas vezes necessitadas, Mestre, de viver essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia que a tua presença, a tua figura traz para nós. Que possamos todos retornar aos nossos lares na certeza de que estamos melhores do que quando aqui chegamos, na certeza de que tu estás sempre conosco, que não nos abandona nunca. Basta que a gente se conecte, que a gente faça a nossa parte. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Então, para finalizar, para a gente poder retornar aos nossos lares, eu tenho apenas alguns convites para fazer a vocês e uns pedidos. O primeiro pedido seria a questão da nossa cesta básica, que nós temos algumas famílias assistidas na casa e que a gente aceita doações de alimentos, não precisam ser muitos quilos, às vezes 1 quilo que a pessoa traga já ajuda a alguma família. A lista dos alimentos ela se encontra ali num quadrinho próximo da parede ali da cantina. Então, quem puder ajudar será sempre muito bem-vindo, qualquer doação de alimento. Nós temos os agasalhos das crianças, já foram todas apadrinhadas? Faltam 2. Temos 2 crianças, 3 para serem apadrinhadas agora, porque nós fazemos uma campanha do agasalho para o inverno, aqui da nossa vizinhança, que é muito rigoroso às vezes. Então a gente faz para as crianças da evangelização a doação de agasalhos, é um conjuntinho de moletom e par de meia. Quem puder auxiliar, nós também agradecemos. E com relação ao convite, nós vamos ter dois eventos aqui na casa. Um vai acontecer no dia 30/5, agora de maio. É um festival de caldos. Isso vai acontecer num sábado, após a palestra pública. E todos estão convidados a comparecer. É um momento muito bacana, que a gente come e se diverte, E comer é tão bom, Caldinho no inverno cai muito bem. E o outro convite, nós também teremos aqui na casa, no dia 13 de junho, aí já tem um pouquinho, dá para a gente anotar na agenda, uma palestra estendida. Ela vai acontecer também num sábado. Essa palestra, que normalmente aos sábados ela inicia às 17 horas, nesse dia ela vai iniciar às 15h30, até por conta, nesse dia nós temos Jogo do Brasil. Mas a palestra às 15h30 dá para a gente se organizar, vir para cá para a palestra estendida. É com um médico, o tema vai ser bastante interessante para todo mundo, questão de transtornos mentais, sobre a visão espírita, ele vai tratar disso. O nome dele é Sérgio Thyssen, tem vários vídeos no YouTube para quem quiser conhecer um pouco sobre ele. É um palestrante renomado, ele faz parte de congressos médicos, enfim, vale a pena. A gente vir aqui na casa deve durar um pouquinho mais de 1 hora e meia, um pouco mais, mas um tema bastante interessante para a nossa reflexão pessoal e até para a própria vida, E com isso, boa noite para todo mundo. O livro, esqueci disso, só faltou isso.
Eu vi 2 pessoas que chegaram a casa a primeira vez. Mais alguém chegou hoje pela primeira vez? Tem 4. Ele ali, ó. Então a gente tem 4. Ih, 5. pois é. Olha, então vamos fazer o seguinte. Podem ir todos à livraria pegar um livro. Pronto, 5. Hoje vamos ter mais livros, tá bom? É só passar na livraria. Boa noite, gente. Vão com Deus. Pode desligar? Pode desligar, por favor.